Hoje a gente vai bater um papo sobre um livro que é basicamente uma tempestade de emoções. O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Lançado em 1847, esse livro aqui ainda dá o que falar. E o mais legal de tudo isso é que se você quiser ler ele de graça, pode vir porque ele tem na biblioteca. Ambientado nos campos desertos e ventosos de Yorkshire, na Inglaterra, no fim do século XVIII, o livro cria uma atmosfera perfeita para criar um clássico dos romances góticos. Cenários sombrios, fantasmagóricos, como mansões isoladas, moinhos abandonados, ruínas, tudo isso ajuda a contar sobre uma disputa por terras e amor, narrada por várias vozes. A história principal do livro fala sobre a chegada de Heathcliff à família Earnshaw. A família Earnshaw é composta pelo Sr. Earnshaw, que nunca teve seu primeiro nome revelado, e os seus dois filhos, Catherine e Hindley. Heathcliff ele cresce com Catherine e o que era apenas uma amizade acaba se tornando um amor avassalador. Mas é um amor avassalador cheio de ciúmes e dores constantes. Heathcliff não é um mocinho romântico típico. Ele é vingativo, cruel, marcado pela rejeição e pela sua origem humilde. Catherine, por outro lado, é dividida. Ela ama Heathcliff de um jeito selvagem, mas escolhe ficar com Edgar Linton, já que se casar com Heathcliff seria visto como uma degradação à sua família naquela época. Emily Brontë vai fundo nas construções humanas e a gente consegue perceber que é um livro sobre amor. Ela também consegue tocar em temas como preconceito de classe, mas o que eu acho mais interessante nesse livro é como ela consegue utilizar artifícios da natureza para descrever o caos interno que os personagens passam. Tudo isso acabou levando o livro a ser considerado chocante demais para quem estava lendo o livro naquela época e ele acabou sendo considerado imoral. Em uma passagem do periódico Graham's Magazine, publicada em julho de 1848, foi dito o seguinte: como o ser humano poderia ter escrito um livro como o presente sem cometer suicídio antes de terminar uma dúzia de capítulos? É um mistério. É um composto de depravação vulgar e horrores não naturais. Nós estamos falando aqui do século XIX. A população inglesa ela passava por um forte crescimento no número de alfabetizados. Em 1833, mais de 10 anos antes da publicação de Morros, veio o Ato Educacional, que era um programa que beneficiava escolas que ensinassem leitura e escrita para as crianças. O mercado estava completamente aquecido e as diferenças conceituais entre produtos começaram a ser estipuladas. Basicamente, os editores, crítica e público, eles classificavam a literatura em dois grandes segmentos. Existia a literatura séria e a literatura para mulheres. A literatura séria era o nosso equivalente hoje ao que a gente chama de filme cabeça, ou essas séries mais profundas, que falam de temas pertinentes, nos fazem refletir sobre a realidade, a sociedade. Enquanto isso, a literatura para mulheres era um mero passatempo, era dedicada apenas a entreter as moças entre um bordado e outro. É uma visão preconceituosa, evidentemente. Isso carregava um estigma para as autoras, né? O público ele funciona por meio de expectativa e as irmãs Brontë, elas espertamente resolveram adotar nomes fictícios e que eram propositalmente ambíguos. Elisbel, por exemplo, não é um nome exclusivo para homens e muito menos para mulheres. Em português até existem nomes assim, né? Como por exemplo Cris, Gabi, Duda, Ariel. São nomes que podem usar homens e mulheres. A intenção era que o público não soubesse se era escrito por um homem ou por uma mulher e comprasse a obra e a crítica avaliasse pelo seu conteúdo, não pela sua autoria. E no final das contas isso funcionou. Jane Eyre, obra publicada por uma de suas irmãs, foi aclamado pela crítica e pelo público, algo que não necessariamente aconteceu com o Morro dos Ventos Uivantes. Além de ser um marco na literatura gótica, o Morro dos Ventos Uivantes influenciou de tudo. Cinema, música e até debates sobre como aceitar personagens considerados difíceis demais nas literaturas. E aí, se você quer ler algo como o Morro dos Ventos Uivantes, quero te dizer que esse livro está disponível de graça para você aqui nas bibliotecas públicas de São José dos Campos. Esse não é um romance confortável, mas é impossível ficar indiferente diante de tudo o que acontece.
Até o próximo Tem na Biblioteca. Tchau, tchau!